Saudações galera do YouTube, saudações galera do meu canal. Vamos para mais um vídeo aí. Hoje a gente vai falar sobre São Paulo 3, Corinthians 1. Eu falei que seria 4 a 0 por causa de uma bola na trave, quase que eu não acerto o placar. Talvez aquele gol também do Corinthians não teria saído, até porque mesmo foi regular, não é mesmo? Então, mano, quase acertei o placar, quase mitei aí falando que o São Paulo ia aplicar uma goleada. Isso eu falei no vídeo passado, então acertei. O São Paulo aplicou uma goleada para cima do Corinthians, como eu já havia falado no vídeo passado. 3 a 1 sensacional do São Paulo. No primeiro tempo até que o jogo foi meio ali no mais ou menos. Parecia que talvez não seria o dia de sair gol, sei lá. O São Paulo não estava tão inspirado, parecia. Tava brigando pelas bolas, não tinha bola perdida. O Anderson Martins e o Arboleda na zaga ali, sensacional. Não tinha bola perdida, era rachão para todo quanto é lado. Rachou os gambazinhos no meio, enfim. A gente no primeiro tempo não conseguiu aproveitar tantas oportunidades que teve pelo longo do primeiro tempo ali. Também não foram tantas oportunidades assim, mas criou um pouquinho, mas acabou criando. Pelo menos, nem que fosse um pouquinho ali, acabou criando de qualquer maneira. Veio o segundo tempo e o São Paulo atropelou o time do Corinthians. O São Paulo esmagou o time do Corinthians. Pegou, amassou, parecia um papelzinho o Corinthians, mano. O São Paulo simplesmente amassou o Corinthians no Morumbi. Era pra ter sido mais. Teve bola na trave do Diego Souza, como eu já falei. Teve outras chances também de oportunidade de gols que o São Paulo acabou perdendo. Mano, foi sensacional o segundo tempo do São Paulo. A garra do time, a determinação, a vontade, o foco. O São Paulo jogou demais. Era para o São Paulo ter saído até com um placar um pouco mais elástico pelas chances criadas ali no segundo tempo. E o Reinaldo, o famoso joinha do Reinaldo, né? Mano, o cara destruiu na partida inteira. O Reinaldo jogou demais, muito mesmo. O meu medo era o Jean na partida. Eu tava um pouco de receio do Jean para ver como ele ia se sair, para ver como que seria o jogo dele, se ele ia passar a confiança, mas também fez o simples, não inventou moda, não inventou nenhum tipo ali de frescura em querer sair com a bola ou querer fazer defesas difíceis, etc. Foi muito simples, cirúrgico, perfeito ali. Pena que no último lance do Corinthians acabou tomando aquele gol de cobertura, mas um gol totalmente irregular, porém a lá Corinthians, né, roubado como sempre. Foi um gol totalmente irregular ali, aquele gol do Corinthians. Primeiro gol, nada mais do que merecido. Anderson Martins subiu no terceiro andar para fazer aquele gol. Talvez nem tenha subido tanto assim para poder fazer o gol, mas subiu sozinho, sem marcação nenhuma. Anderson Martins abre o placar para o São Paulo, 1 a 0 já no começo do segundo tempo. O São Paulo já vinha pressionando bem. Apesar de não ter feito o primeiro tempo cheio de grandes chances, enfim, mas criou bastante, tocou bola, não deixou o Corinthians atacar tanto, não deixou o Corinthians ficar tanto com a posse de bola. O São Paulo trabalhou mais e logo no começo do segundo tempo o São Paulo já marca o gol, o primeiro gol do São Paulo. Uma cabeçada sensacional, sem chances nenhuma para o Cássio. Segundo gol do São Paulo vem num chutão do Jean, se eu não me engano. Diego Souza briga com ela pelo alto no meio de campo. Acho que o Gabriel vai tentar recuar a bola pro Cássio. E o Cássio sai totalmente errado, tentando dar um rapa. E quem aparece? O famoso Reinaldo, o famoso Tiririca do São Paulo, mano. Muito, velho. Tem que elogiar demais o Reinaldo. Na última astronave! Ele tá jogando demais. É um cara que pra grupo é sensacional. O esquema tático também do jogo foi sensacional. Jogou demais o Reinaldo. Aleluia, menino, eu vou voar! Fazendo o segundo gol, ele dribla o Cássio, bate a bola. O zagueiro, acho que se não me engano era o Henrique, faz o primeiro corte, a bola volta e ele bate ali totalmente sem ângulo nenhum. A bola bate na trave e entra ali, fazendo o segundo gol para o São Paulo. 2 a 0 para cima do Corinthians. Eu acho que isso estava, se eu não me engano, estava com uns entre 10 a 20 minutos de jogo.
O São Paulo fez os gols ali bem rápido. O São Paulo abriu 2-0 nesse lance aí. Depois veio o terceiro gol do São Paulo, que antes é bom ressaltar isso. O escanteio interior batido do Nenê, ele tenta fazer um gol olímpico. Eu acho que a bola bate na trave ou o Cássio faz a defesa, se eu não me engano. Quando ele faz a defesa, logo em seguida, ele sai apontando pro Nenê falando que aqui não. Ali ele não iria tomar nenhum gol olímpico, daquele jeito que o Nenê quis bater, até porque o Nenê tem suas qualidades, ele é muito bom em bolas paradas. Então ele tirou uma onda ali com o Nenê na hora, né? Porém a jogada segue, acho que como ela bateu na trave, o Cássio tirou pelo jeito, né? O Cássio deve ter tirado para ter dado o segundo escanteio. Dá o escanteio de novo, o Nenê não tenta o gol olímpico, ele bate mais aberto, a bola vai na área do Corinthians, espirra e fica com o Militão que ajeita pro Reinaldo. E o Reinaldo ainda, ele tava meio que vindo, a bola ficou meio que em cima dele. Então ele pega e dá uma chapada na bola, a famosa chapada no Nenê. O que acontece? O Cássio toma um frangaço. De novo, joga lá dentro. Jonatas tirou, mas a bola é do São Paulo. O Militão ajeitou ali atrás. Goleiro de seleção em clássico, ele sempre deixa escapar um frango ali, ele sempre vacila, mano. O Cássio, ele não é um goleiro de seleção, não é. Ele não é um goleiro seguro, mano. Bolas aéreas, bolas que ele tem que sair dando soco, ele tem que sair da área, ele falha demais. E lances como esse, assim, a bola veio, mano, tava na mão dele. Ela pinga no gramado, ganha mais velocidade e engana totalmente o Cássio. Segundo gol do Reinaldo, terceiro do São Paulo, 3-0 já nessas alturas. São Paulo dominando o jogo completamente. Ainda depois desse lance, vem o lance do Diego Souza cobrando falta, a bola explodiu na trave. O Cássio ali reza praticamente para aquela bola não entrar. São Paulo poderia ter feito 4-5-0, mano. São Paulo massacrou o Corinthians dentro do Morumbi. Acreditava sim numa vitória até mesmo fácil do São Paulo, como eu falei no vídeo passado. Se você for ver o vídeo passado, eu ressalto que o São Paulo iria ganhar de 4-0, aplicar uma goleada talvez até mesmo histórica, que era o que poderia ter acontecido, pela inferioridade extrema do Corinthians no jogo. O Corinthians foi um time um time totalmente apático quando joga fora de casa. É um time muito fácil de ser batido o Corinthians. Ele não traz perigo nenhum, com todo respeito ao time do Corinthians. Mas ficou um time muito fraco, muito defasado. E o São Paulo tá naquela crescente. O São Paulo tá jogando um futebol bonito. O Aguirre trouxe outro espírito pro São Paulo. Improvisou o Reinaldo quando ninguém esperava que ele fosse colocar o Reinaldo como um certo ponto esquerda. E como falaram em programas esportivos, ele ressuscitou o Edmar, porque o Edmar também até fez uma boa partida. Não foi um jogador que apareceu muito, até porque o corredor que o Edmar estava fazendo ali é a ponta esquerda, onde o Reinaldo também estava fazendo. Então o Reinaldo ele conseguia ir e voltar muitas vezes, então o Edmar não precisava subir tanto. E o Edmar ele é um bom marcador, na minha opinião, no meu modo de ver o futebol dele. Acho que ele é um bom lateral esquerdo. Apesar de ter certos erros, ele não é aquele cara estrondoso também. Mas para uma reserva ele é bom no São Paulo. Ainda mais agora descobrindo que a gente tem um lateral que pode servir como ponta esquerda, que é o Reinaldo, que jogou demais no jogo contra o Corinthians. Fez 2 gols, brigou pela bola. Diego Souza dando chapéu. O Lisieiro provocando o Fagner. O Morumbi com 58 mil pessoas, tava lindo, tava maravilhoso. Mano, a gente... Olha, eu passo a mudar muito meu discurso quando eu falava que eu achava que o São Paulo não iria ser campeão brasileiro. Que eu achava que o São Paulo iria ser campeão na Copa Sul-Americana. Acredito agora nos 2 títulos, porque o São Paulo ganha muita força pro resto do campeonato. Agora o São Paulo enfrenta hoje, no caso, né? Porque esse mesmo dia que eu tô soltando o vídeo é o mesmo dia que eu tô gravando. Então o São Paulo enfrenta hoje o Grêmio, aliás hoje não, amanhã na quinta-feira enfrenta o Grêmio e depois tem o enfrentamento contra o Cruzeiro. Acredito que o São Paulo possa ganhar sim do Grêmio, lá mesmo na arena do Grêmio. Acho que o São Paulo consegue pelo menos um placar de 1-0
sofrido, não vai ser fácil, vai ser o mesmo naipe que foi contra o Flamengo, talvez até mesmo mais difícil, pelo estilo de jogo do Grêmio, o estilo de jogo do Renato Gaúcho é complicado de ser batido, é um time muito forte, mas acredito que o São Paulo, na pegada que tá, com os jogadores agora voltando, o Everton podendo voltar como titular, temos o Rojas agora fazendo, mano, partidas extraordinárias, indo pra cima. Ele é um jogador muito agudo, né? Ele ataca muito bem. E o Everton também do outro lado ataca muito bem, como ele também até consegue fazer um papel de defensivo ali quando precisa voltar para o meio de campo, marcar. O Everton faz um bom papel. Então acho que o São Paulo pode sim ganhar do Grêmio amanhã. Acredito em 1-0 com o Grêmio e acredito que possa empatar com o Cruzeiro fora de casa ou até mesmo ganhar do Cruzeiro. Então seria 4 jogos aí, 3, 6, 9, 12 pontos sensacionais que o São Paulo pode conseguir aí fazendo 3 jogos fora, né? Porque foi Flamengo, a pegada, fora de casa, ganhou. Um jogo em casa e mais 2 fora, ou seja, de 9 pontos fora que poderia conquistar. Já pensou se ele conquista os 9, contando que já ganhando em casa 12 pontos em 4 jogos? É sensacional isso pro Aguirre, pro elenco também, pro time do São Paulo. A torcida tá apoiando e tenho certeza que depois desse jogo contra o Corinthians a torcida do São Paulo vai apoiar mais ainda. O São Paulo acho que pintou o campeão sim do Campeonato Brasileiro. Para mim as duas equipes que vão brigar pelo título é exclusivamente São Paulo e Flamengo. Acho que vai ser as únicas duas equipes ali que vão ficar mais parelhas em questão de pontuação no Campeonato Brasileiro. Acredito que talvez o Inter possa chegar ali, Palmeiras, mas pelo distanciamento que eu acho que as duas equipes vão acabar construindo, vai ficar mais ali entre Flamengo e São Paulo e Flamengo, dependendo de quem terminar em primeiro ou quem terminar também em segundo. O São Paulo tem que aproveitar o momento, porque se ele conseguir somar bastante pontos agora, vai chegar uma hora que o Flamengo ele vai ter que começar, ele vai voltar a jogar Libertadores. O Flamengo tem Libertadores e tem Copa do Brasil, se eu não me engano. Vamos pôr mais a Libertadores aí, porque a Copa do Brasil não me recordo. Não, tem Copa do Brasil também. Então, o Flamengo tem Copa do Brasil e tem Libertadores ainda. Ou seja, o São Paulo só tem um Campeonato Brasileiro. Ele tem um campeonato para disputar só, o Flamengo tem 3. E com certeza o Flamengo vai dar um pouco de prioridade para a Libertadores, talvez em segunda Copa do Brasil e talvez só em terceiro Brasileiro. Ou seja, vai desgastar muito o elenco do Flamengo. Se o São Paulo for muito esperto, o que ele faz? Ele vai acumular gorduras, tanto empatando em casa, ganhando fora, ou ganhando fora, ou ganhando dentro de casa, empatando fora. O importante é o São Paulo não perder. O São Paulo manter a pegada que tá. Conseguir ir acumulando essas gordurinhas. Quando o Flamengo vacilar, o São Paulo vai disparar na frente do Flamengo e aí vai ser muito difícil de segurar. Então essa estratégia o São Paulo tem que usar muito bem, tem que saber lidar ali com os jogos, principalmente agora contra Grêmio, contra Cruzeiro. Então o São Paulo tem que somar pontos nesses 2 jogos, nem que empata os 2 não tem problema nenhum. Eu acho que o Flamengo vai acabar tropeçando hoje, agora falando certo, hoje contra o jogo contra o Santos. Acredito que o Santos vai vencer o Flamengo, o Santos vai bater o Flamengo, e se o São Paulo amanhã empatar já cola, ou até mesmo se ganhar já assume a liderança de novo. E mano, depois já começa os campeonatos aí pro Flamengo, que é Libertadores e Copa do Brasil, aí começa essa oscilação no meio do Campeonato Brasileiro que o Flamengo vai ter. Enquanto o Flamengo está jogando, o São Paulo vai estar descansando. O São Paulo tem que usar isso muito a favor, tem que saber lidar com esse momento, que é ótimo, é sensacional para o São Paulo para poder destruir o Campeonato Brasileiro, mano. O São Paulo tá numa pegada que ele pode destruir o Campeonato Brasileiro. Ele pode assumir a liderança e não tirarem mais a liderança do São Paulo. São Paulo tem que ser muito esperto, usar muita inteligência e muito bem a cabeça agora, principalmente a Aguirre e os seus conselheiros lá dentro, quem planeja tudo o andar do clube num determinado campeonato. Então, o São Paulo tem tudo para ganhar a Copa Sul-Americana e o Brasileiro.
Falando também um pouquinho da Copa Sul-Americana, falei que o São Paulo só tem o brasileiro, mas tem a Copa Sul-Americana e talvez o São Paulo vai também dar umas osciladinhas. Mas a Copa Sul-Americana é um campeonato que ela não é toda quarta-feira ou toda quinta-feira ou toda semana. Ela começa a ficar assim mais pro final do campeonato, coisa que lá o São Paulo nesse meio tempo pode acumular pontos dentro do Brasileirão que possa segurar o time lá na parte de cima. Então por isso eu acredito muito que São Paulo vá ganhar o Brasileiro e vá ganhar a Copa Sul-Americana. Antes eu falava que talvez o São Paulo não fosse ser campeão brasileiro apenas da Copa Sul-Americana. Volta atrás de tudo que eu falei e acredito sim que o São Paulo vá ser campeão brasileiro. Acho que é o time que está com mais características para levantar esse título. É o time que está com mais pegada ali. E vamos ver como vai ser na Copa Sul-Americana também, quando pegar o Colón da Argentina. Acredito que o São Paulo vai muito longe nas duas competições. Acredito muito no São Paulo e volto atrás de tudo que eu falei. Acredito sim no título do Campeonato Brasileiro 2018 para o São Paulo, o nosso heptacampeonato. Enfim, massacramos as gaivotinhas, massacramos os gambazinhos, massacramos a galinhada. Fizemos um caldeirão ali, um sopão de galinhada e, mano, 1, 2, 3, King Naldo arrebentou com o jogo. Massacrou o Corinthians dentro do Morumbi. Apostei 4 a 0, mas foi 3 a 1. Se aquela bolinha do Diego Souza tivesse entrado, seria 4. E se tivesse anulado o gol do Corinthians, que foi totalmente irregular, mas é a lá Corinthians, né? Teria sido 4 a 0, mas tá ótimo, ganhamos, é o que importa. São Paulo 3 a 1 no Corinthians. E é isso. Enfim, galera, espero muito que tenham gostado, espero muito que compartilhem, se inscrevam no canal, deixa like, deixe comentários também aí embaixo o que você achou da partida. Deixe também suas opiniões sobre o que eu falo aqui sobre os jogos, se você gosta, se você não gosta, se você concorda em tal coisa, se você discorda em tal coisa. Mano, é totalmente aberto, tô sempre lendo. Então, é isso, espero muito aí que interaja aí embaixo nos comentários, beleza? Valeu, falou e fui!